Meu nome é Sheila Hansen e eu trabalho com análises sistêmicas. Hoje eu vim aqui para conversar sobre um assunto que eu abri uma enquete lá no Stories, do meu Instagram, para saber se vocês gostariam de entender algo que eu aprendi recentemente, que é por que o termo abuso não é o termo adequado para a gente usar quando a gente fala sobre a violência sexual infantil. Muita gente disse que não entendia por que esse termo não deve ser usado, eu também não sabia até pouco tempo atrás, e resolvi então trazer para vocês esse tema muito importante. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que tudo que eu vou dizer aqui foi inspirado na explicação da doutora Cristina Werner, que é uma pessoa que eu conheci recentemente também, uma aula impressionante que ela deu em relação a esse tema. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá, procurar ela no Instagram, doutora Cristina Werner. Ela tem inúmeras qualificações. Então, se vocês quiserem conhecer o trabalho dela, pode ir lá que vocês vão achar vários conteúdos a respeito desse assunto. E aí, assim, gente, pra gente entender em relação a isso, primeiro de tudo, eu tenho que trazer uma ferramenta, da PNL, que é a metacomunicação, para explicar para vocês o início disso tudo. O que é a metacomunicação? Metacomunicação é quando você se comunica com uma pessoa, mas que vai além do que você está dizendo, sabe? É como se fosse um segundo sentido por trás das suas palavras. Existe isso o tempo todo e a gente usa isso na nossa linguagem. A gente se comunica usando as palavras, mas a metacomunicação significa além das palavras. E a gente precisa tomar cuidado com isso quando nós usamos o termo abuso. Por quê? Porque abuso vem do latim, ab uso. E o que significa isso? Ir além do uso. Então, como é que a gente pode empregar essa palavra, por exemplo? Então, nós podemos dizer que nós abusamos na comida, a gente comeu além da conta. Nós abusamos do tempo, nós passamos do tempo que foi estipulado, nós abusamos do tempo. Nós podemos dizer que nós abusamos da bebida, bebemos demais, bebemos além da conta, Só que aí esse termo usado para violência sexual infantil, Abuso infantil. Qual é a metacomunicação que se faz quando nós usamos esse termo? Quando nós dizemos abuso infantil, nós, na verdade, estamos comunicando que o uso da criança é permitido. O que não é permitido é ir além do uso, é fazer o excesso do uso da criança. E aí agora eu pergunto para vocês, será que usar um pouquinho o corpo da criança é normal? Será que a gente só vai ir atrás e dar realmente a atenção que é devida se for além do uso? Usar um pouquinho pode, só não pode usar muito? Se você for pensar desse jeito, não faz sentido usarmos esse termo, abuso infantil, porque nós estamos metacomunicando que usar um pouquinho é permitido. E quando ela falou isso, naquela aula, eu fiquei pensando, sabe, em como realmente isso é real. Quantas vezes você vai falar sobre abuso com algumas pessoas e às vezes as pessoas não encaram certas coisas como abuso. Por quê? Porque acha que foi uma coisinha pequena, só passou a mão no seio, só olhou ela tomando banho, só passou a mão na coxa. Quer dizer, então foi só um pouquinho de uso. Não foi um estupro, E aí a pessoa encara o abuso, como um estupro, como algo realmente chegando às vias de fato. Mas não encara o uso do corpo da criança, seja um toque ou seja um olhar, como de fato uma violência ao corpo da criança, Então, eu acho que esse assunto é um assunto bastante delicado, é algo que eu estou me aprofundando agora,
Mas isso eu gostaria de trazer para vocês. E como a doutora Cristina Werner sempre diz, se você não quiser mais usar esse termo, você pode substituir, né, por assédio, por violência, por ofensa. Mas depois que você tem como que eu posso dizer, essa orientação, depois que você descobre que a palavra abuso, na verdade, ela metacomunica que você pode usar a criança desde que seja um pouquinho, depois que você tem esse conhecimento, a palavra abuso na sua boca para falar sobre esse assunto chega a doer. Então, vamos fazer o máximo, gente, para poder abolir esse termo quando nós estamos falando da violência sexual infantil. Não vamos permitir que mais pessoas encarem pequenos atos, né, como se eles não significassem. Porque esses pequenos atos contra o corpo da criança têm grandes repercussões quando ela está mais velha, né? Em alguns atendimentos, às vezes eu escuto: ah, não foi nada demais, mas aconteceu assim, assim. Foi algo demais? Sim, porque não é permitido que nada aconteça com a criança em sentido sexual, porque ela não está pronta para isso ainda. Então, vamos disseminar essa mensagem. Eu peço a vocês que, por favor, vocês que assistiram esse vídeo até aqui, que vocês comentem, que vocês curtam e que, principalmente, vocês compartilhem essa mensagem com mais pessoas. O trabalho da doutora Cristina Werner começou em 2008. Nós estamos em 2021. Eu escutei essa aula na semana passada. Nunca tinha ouvido falar e nunca tinha parado para pensar a respeito disso. Então, tem muita gente que precisa saber desse termo. Porque a gente só vai mudar as coisas de alguma maneira, de alguma forma, pelo menos uma parcela, né? Se a gente falar sobre, né? A nossa linguagem, a maneira como a gente fala, é que vai fazer com que as próximas gerações tenham uma maneira diferente de ver as coisas. Então, gente, vamos espalhar essa mensagem. Eu vou ficar muito, muito, muito feliz se eu ver que esse vídeo foi compartilhado muitas e muitas vezes. Vamos fazer uma corrente e mostrar para todo mundo que o uso do corpo da criança não é permitido. Nem o uso, nem além do uso. Não vamos mais usar essa palavra. E é normal que talvez a gente esqueça e a gente acaba usando, porque é algo que a gente ouve muito falar, e fazer essa substituição nem sempre é fácil, mas é possível. E a gente vai conseguir, eu tenho certeza disso. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido, gostado de aprender, assim como eu gostei de aprender a respeito disso, e vamos compartilhar. Um beijo e até a próxima!